Pode ser, queridos, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula, a 9ª videoaula, a respeito das características do Espírito Santo. E nessa característica de hoje vamos falar sobre o Espírito Santo é resistido também. Então, olha só, o nosso amigo Espírito Santo, assim como Deus que resiste ao soberbo dá graça aos humildes, Deus resiste à pessoa soberba. A Bíblia diz em Pedro também que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, nós temos que resistir o diabo. Mas não o Espírito Santo. Nós resistimos ao diabo e não ao Espírito Santo. E é o que eu quero dizer hoje, nessa aula. O Espírito Santo tem essa característica. Ele também é resistido. Como assim, presbítero? Se você resiste ao diabo, você está agradando a Deus. Mas se você resiste ao Espírito Santo, você não agrada a Deus. Então vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Diz assim: homens de dura serviço, o que é? Nuca. E incircuncisos de coração e ouvido, ou seja, travado o coração e o ouvido, não quer ouvir a palavra e nem abrir o coração para o Espírito Santo de Deus tocar. Vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, ou seja, os antepassados, resistiam ao Espírito Santo. Querido, se você tem vontade de chorar, chore. Se tem vontade de falar em língua, fale. Se tem vontade de glorificar a Deus, glorifica, querido. Não resista à vontade que você tem. Isso é resistir ao Espírito Santo. Se Ele está falando com você através de sonhos, visões, revelações, um vento, uma chuva, o profeta bíblico não vai dizer: eu vejo uma pequena nuvem como sinal de uma mão de um homem. É o sinal da mão de Deus ali atuando e manifestando. Mas o homem muitas vezes resiste. No livro de Jó vai dizer que Deus fala em sonhos com o homem e o homem não se atenta. Então o Espírito Santo de Deus vem e se manifesta ali falando. E nós muitas vezes resistimos. Então essa aula de hoje, grave no seu coração. Ele é resistido, o Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado. Vou ler novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Você está entendendo? Não resista ao toque, à manifestação e ao falar do Espírito Santo, porque ele quer ter intimidade e falar com você, tá bom? Então essa aula de hoje é resistência ao Espírito Santo. Não tenha, meus queridos. Deixe ele falar e se manifestar a você. Curta esse vídeo, comenta, compartilha e o principal, me segue para mais conteúdos. Que Deus te abençoe.